Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Duas torcidas estão, neste momento, em batalha. A torcida do bull market, altas infinitas, contra a torcida do bear market, Armageddon Crash. Duas torcidas que vêm apresentando, sim, bases sólidas para defender a sua visão. Existem dados sólidos que mantêm o bull market e dados sólidos que mostram o início do bear market. Quem está certo? E pior, você que está neste mercado, vai acreditar em quê? Vai torcer para que time? Espera, investir em mercado financeiro agora é torcida? Eu tenho que torcer para um lado, eu tenho que colocar o meu dinheiro ou me dolarizar, torcendo para altas absurdas ou quedas destrutivas? É desta forma que investidores realmente investem? A resposta é não. Eu quero te mostrar neste vídeo como construir uma tese de investimento, um plano estratégico, criar teses de invalidação dos seus cenários base são extremamente importantes e vitais para te afastar de ser um torcedor. Neste momento, muitas pessoas estão se perguntando: será que estamos diante de um repique para cair? Será que nesta aceleração eu vendo e fico dolarizado? Mas e se eu ficar dolarizado e o mercado subir? E se por outro lado o mercado acelerar, eu não dolarizar e ele despencar? Dúvidas que são naturais, dúvidas que irão aparecer, dúvidas que podem ser muito mais simples de serem respondidas se você tiver um bom plano estratégico, uma tese de investimento e uma tese de invalidação. Hoje, nós temos um vídeo extremamente importante e eu peço a você, fique até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que mais uma vez eu vou pedir a você, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e deixa aquele like caso esse vídeo faça sentido para você. Pois bem, existe base para manutenção de um bull market. Existe base para o início de um bear market. Para você que está chegando agora, não tem todas as informações, não tem experiência, é difícil realmente decidir. Mas a cada decisão existirá um risco. E o que você pode fazer é ajustar este risco, se preparar para o risco, se preparar para os melhores cenários e também para os piores cenários. E tudo começa com a sua base, a parte inicial. De nada adianta você comprar Bitcoin, Ethereum, comprar uma moedinha X, uma meme coin, se você não sabe da onde você está saindo e para onde você quer chegar. E o que você vai fazer com base nos movimentos do mercado. Você tem 20 anos, não tem filhos, mora com os pais. Que tipo de risco você pode correr? Você mora com a sua avó, mas já tem 29 anos e um filho. Qual é a sua estrutura? Quais são os seus objetivos? Ou, quem sabe, você tem 44 anos, 3 filhos, 2 estão entrando na faculdade. Você tem responsabilidades diferentes daquele que tem 20 anos e mora com os pais. Não existe um plano para todos. Não existe um movimento correto para X, Y e Z. Muitos hoje querem estar certo pelo ego.
Eu estou certo? Eu acertei? Quando na verdade você deve procurar muito mais. Sabe aquela frase, eu prefiro ter paz a estar certo? No mercado você deve buscar, eu prefiro estar com dinheiro do que estar certo. Por quê? Porque invariavelmente, em algum momento você estará errado. E como que você se priva, se defende deste erro, se protege, esta é a palavra? Traçando previamente planos de pior cenário. Não é à toa que eu tenho uma aula que fica sempre disponível aqui na descrição. Que aula que é essa? A aula de caixa infinito. Essa aula é extremamente importante, porque ela apresenta a metodologia para que você sempre tenha caixa. Caixa para aproveitar as oportunidades, caixa que é criado na realização de lucro quando os movimentos de alta acontecem. Então estar preparado é muito importante. E quando você olha para si, você começa a desenhar o que é importante. Qual é a sua propensão ao risco? Qual é a sua urgência? Existe urgência? Se você está olhando para o relógio e querendo que o mercado respeite o seu relógio ou o seu calendário, pronto. Este já é o começo do fim. É o começo da tomada de decisão emocional, mesmo que você tenha um plano. É importante que você trace os planos base e a sua metodologia para que você possa agir de acordo. Sem emoção. Como agir sem emoção se esse mercado é tão volátil? Tendo planos. Eu sei que eu estou me repetindo, mas é porque eu quero que você compreenda a importância de se preparar. De nada vai adiantar você comprar Bitcoin, Ethereum ou até investir no mercado tradicional, SP500, Nasdaq, Bovespa, se você não tiver um plano. Se você não tem plano, se você não tem um objetivo, qualquer lugar estará bom. E na verdade, como a gente está falando de dinheiro, nenhum lugar estará bom. Você não irá realizar quando o mercado acelerar e você irá sim vender quando o mercado estiver nos seus fundos. Isto é agir de forma emocional e uma vez que você ficar preso, você vai começar a torcer. É o que nós estamos vendo hoje. Muito torcedor para quedas e muito torcedor para altas. Então, sem mais delongas, eu quero te mostrar qual é a minha tese de investimento, o meu plano e o meu plano de invalidação. Que forma melhor do que eu te mostrar o que eu faço, o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, como eu me movimento, como eu me preparo para os cenários, como eu não perco mais cabelos do que eu já perdi. É óbvio, eu não vou conseguir apresentar a você de uma forma extremamente detalhada, porque a gente teria que ter um vídeo de 4 ou 5 horas. E eu também, por respeito aos integrantes do meu time Premium, eu não vou passar detalhes tão profundos como os que eu apresento dentro dos meus programas de conhecimento e no meu suporte 1 para 1. Combinado? Mas eu vou fazer o possível para te entregar um conteúdo que talvez possa te ajudar a entender como é investir e a importância de ter planos ao virar torcedor. Vamos lá. Qual é o meu cenário base? O que eu enxergo como cenário básico? Da onde eu saí para este ciclo? E eu faço isso sempre no ciclo de bull market e no ciclo de bear market, sempre criando planos e teses de investimento. A tese de investimento para este ciclo colocava que eu compraria Bitcoin nos movimentos mais brutais, ou seja, ainda no bear market, ainda em meados de 2022, quando a gente começou a ter o semanal em sobrevenda, eu comecei a fazer compras escalonadas. Semanal em sobrevenda, semanal em sobrevenda. Fui fazendo compras aos poucos do Bitcoin. Por que o Bitcoin? Porque o Bitcoin é o ativo
de maior qualidade nesse mercado. Não existe discussão. Não é Ethereum, não é ZEC, não é Zcash, não é Luna, não é Ethereum, não é Solana, é o Bitcoin. O Bitcoin é o ativo mais precioso. Então eu separei um montante de capital para investir no final do bear market e em todo o bull market. E este capital, ele estava separado em 50% de Bitcoin. Começando a comprar Bitcoin quando o RSI, que é o índice de força relativa semanal, começasse a bater em sobrevenda extrema, eu começaria a escalar aos poucos compras do mesmo. Bitcoin vai ficando extremo e eu vou fazendo compras escalonadas, o famoso DCA, diminuindo levemente o percentual de caixa que eu detinha, que no momento era 100%, 100% em USDT, em stablecoin. Comecei a fazer as compras lentamente de Bitcoin, comprando Bitcoin aos poucos, até que a gente começasse a encontrar um fundo, tivesse um pivô de alta no mensal. Pivô de alta no mensal para o Bitcoin daria o start nesta área de compras pontuais de altcoins. Por que altcoins? Quando que as altcoins explodem? Qual é a base por trás das altcoins? Pois bem, tese básica de investimento. Bitcoin, solidez. Bitcoin, estrutura. Independente da exposição ao Bitcoin, que o alvo era de 50%, eu teria que ter caixa e teria que ter uma exposição, esse era o meu alvo, máximo de 25% em altcoins. As altcoins começariam a ser compradas em um DCA no pivô de alta mensal. Pivô de alta mensal, que é uma quebra de uma estrutura de baixa macro bear market para o início de uma estrutura macro de alta bull market. Início de bull market, eu vou olhar para ativos específicos de setores específicos, com o objetivo de, no final do ciclo, por um entendimento de rotação de dinheiro, e isso vem de um estudo no mercado tradicional. Há décadas vemos os ativos de maior segurança, os melhores ativos, as magníficas 7. Vamos resumir? Acelerando para, no final do ciclo de irracionalidade acaba tendo o seu pico, giro de capital, caminhando para ativos de maior risco. Mesmo entendimento, mesmo critério que eu uso no mercado cripto. A partir do momento em que nós temos um blow off top, uma aceleração, uma irracionalidade, o dinheiro acaba potencialmente fluindo para ativos de maior risco e este fluxo pode beneficiar estes ativos de maior risco que eu possuo em carteira. Ponto. Qual é a base? Bitcoin, solidez, posteriormente um percentual de altcoins e caixa disponível para risco, para operações, para aproveitar crashes. Este é o cenário base. Partindo do movimento de semanal em sobrevenda, com compras também de altcoins, a partir do momento que houver um pivô de alta no mensal, início de bull market, com o foco na realização
destas altcoins e também, potencialmente, do Bitcoin em cenários específicos. Mas das altcoins, é uma acumulação aos poucos, leve, aproveitando-se também de acelerações durante o ciclo para fazer vendas e recompras. Então a gente já vai para um movimento que está muito mais claro, fica muito mais claro se você assistir a aula de caixa infinito que está aqui na descrição, tá? Então a gente faz sim giros de carteira em que a gente faz realizações, recompras. O movimento mais recente que eu apresentei aqui no mês passado foi ICP. ICP teve várias acelerações, eu fiz várias vendas escalonadas e estou podendo comprar ICP a valores bem mais descontados. Isso acaba por acontecer em uma série de vezes dentro do portfólio, no entanto a estrutura se mantém. E a minha base, eu estou te contando a minha tese de investimento e todos os meus movimentos. A minha base é, eu coloquei X, eu não vou colocar nenhum X a mais em dinheiro. Eu vou trabalhar com este capital. Porque este capital, ele conversa com o meu patrimônio, com o que me deixa confortável, a estrutura da minha carteira, ela me deixa confortável porque eu tenho uma solidez assim, assado, X, Y, Z. E eu farei compras do Bitcoin e de altcoins conforme eu tenho oportunidades. Ponto. Então eu comprei no semanal em sobrevenda, em a cada Armagedon eu comprei também o Bitcoin e algumas altcoins, seguindo um padrão bem específico. Padrão esse, metodologia esta que eu apresentei para os meus integrantes do Premium, que é o meu grupo fechado, que eu apresento 100% do que eu faço, todo mundo tem acesso às minhas aulas, bases, metodologias, detalhamento completo, muito mais profundo do que eu estou te mostrando aqui. Tem o suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Para você que quer planejamento, estruturação, preparação, algo muito mais focado em investimento do que em qualquer outra coisa, clica no primeiro link da descrição. Ao clicar nesse primeiro link, um chat com o nosso time será aberto. Basta você mandar um oi e o time vai te encaminhar todas as informações para você conhecer o que a gente entrega. Mas o ponto é, fui fazendo compras nos Armagedons até o ponto de 83.300 para o Bitcoin. Fechei o percentual de ativos que eu tinha em relação ao Bitcoin, em relação à caixa, em relação a altcoins. Pois bem, o Bitcoin acelerou. Eu fiz compras muito boas do Bitcoin ao longo deste ciclo. E o meu portfólio tem 72% de Bitcoin, a um preço de $36.000. E cada uma das minhas compras, você pode verificar que estes são os prints do grupo Premium, eu comuniquei 15.900, 16.900, 26.300, $22.000. Tivemos compras em $29.000, compras em 54.000, a última compra em $83.000. Algo que eu sempre faço questão de ser transparente, inclusive por diversas vezes eu mostrei as minhas compras aqui no YouTube. Obviamente, 2, 3 dias depois, respeitando os integrantes que têm a prioridade, que são os integrantes do Premium, mas eu sempre fiz questão de mostrar as minhas compras com base na mesma metodologia. Então vamos lá, recapitulando rapidamente, a minha base começou com 50% Bitcoin, 25% caixa, 25% altcoins. Já em meados de 2022, para o ciclo, houve comunicação com os integrantes, como sempre nós o fazemos. E no início do bull market, o que eu caracterizo como início de bull market? Pivô de alta mensal. Então a gente sai de uma tendência macro de baixa e entra numa tendência macro de alta. Pivô de alta mensal. Você pode estar lembrado do que eu coloco como tese de invalidação de bull market, que é pivô de baixa mensal, início de uma tendência macro de baixa, o que a gente não viu. Mas eu vou chegar lá. Mas a partir do momento que a gente teve este movimento, a gente construiu o plano de bull market já somando
as altcoins. E eu fiz compras de altcoins de forma escalonada, vendi, recuperei, e isso permitiu que eu tivesse um volume de ativos muito maior com um preço muito mais competitivo, concentrando 67% do capital de altcoins em 5 alfas, ativos que eu entendo que têm a sua sustentação. Perfeito. Então eu iniciei com uma visão, a minha tese é de que teríamos um bull market, este bull market levaria a um cenário de blow off top no final do seu ciclo, algo que é inerente ao comportamento humano. Então eu me baseio no histórico do TradeFi. Você está entendendo o que eu estou falando da minha estrutura de investimento? Do que eu fiz, como eu construí, o que foi feito, como foi avaliado, qual é a minha gestão, quanto de capital eu coloquei, o que eu fiz de distribuição, qual foi o meu movimento. Eu sempre faço questão de deixar isso claro, porque muitas pessoas aparecem e falam assim, não, mas você não tem que comprar. Calma aí, eu não tenho que comprar, você está falando o que eu devo fazer com o meu dinheiro? Sabe por que muitas pessoas pedem o que eu devo comprar, como eu devo investir, o que eu devo fazer? É pelo, sim, início, você está começando nesse mercado, existe toda a insegurança, mas o que acontece é que as pessoas não param para avaliar sequer o que é uma base. Como que eu estou olhando, enxergando o mercado? Como eu estou avaliando o cenário? O cenário é de alta? Como é que é o histórico? Como que o mercado se movimentou? Como ele se movimenta? Como é que é o comportamento humano? Isso faz uma grande diferença, porque quando você se planeja, você tem essa estrutura. E aí você consegue, com uma estrutura, também levar em consideração o que vai invalidar a sua tese de investimento. Qual é a minha tese de investimento? Nós temos fundos ascendentes. Enquanto tivermos fundos ascendentes no mensal, nós temos um bull market. Não, mas eu uso a métrica X. A gente já vai chegar lá. Mas entenda, existe uma tese, existe uma base, existe um cenário específico. E diante deste cenário macro, existe um portfólio que é criado e um portfólio que é levado à frente. Sim, em momentos diversos vai ter realização de lucro, realocação, mudança de estratégia micro, mas a base, a solidez macro, ela não pode mudar. Por que não pode mudar? Porque ela muda se a estrutura mudar. Isso te tira daquela visão de, meu Deus do céu, o mercado está caindo, ai meu Deus do céu, agora já era. Espera, este é um movimento muito forte. Mas ele quebrou uma estrutura? Ah, ele quebrou, ele não quebrou. Tá, este é um cenário que é de curto prazo ou um cenário macro? Ele pode virar um cenário macro, a gente tem que dar importância. Mas ele quebrou uma estrutura, como que é uma estrutura de alta, por exemplo, é quebrada? O que eu tenho que ter de atenção? Qual é o movimento? Como eu me preparo? Eu posso vender, no meu caso, eu posso vender uma parcela de Bitcoin, aumentar o meu caixa. Eu estou com um preço médio na casa dos 36 mil dólares. Poxa, se eu vender agora, eu posso engordar esse caixa e ficar muito confortável. Este é um dos cenários? Pode ser. Ah, eu posso vender num cenário intermediário, num cenário de dúvida? Posso. E as altcoins? Tem essa altcoin aqui, ela está no 0 a 0. Eu posso fazer um hedge, eu posso fazer, sim, operações de delta neutro. Entenda, quando você tem uma preparação, não existe, oh meu Deus do céu, o Armagedon. Você não toma uma decisão emocional, porque você está se preparando. Então o macro é muito importante, porque ele te dá a base. A base, a fundação de uma casa. Entende? Tem muita gente que vai falar que, cara, eu não quero ter Bitcoin, eu quero ter Ethereum, eu quero ter Solana, eu quero só ter meme coins. Não existe o errado. Existe aquilo que é o certo para você e o que funciona. E se não está funcionando, você vai ajustando para que fique de acordo, fique funcional e no final das contas seja lucrativo, sem te enlouquecer
Qual é a sua base? Você ganha dinheiro com o mercado ou você ganha dinheiro com o trabalho? Ah, eu ganho dinheiro com o trabalho. Esse tipo de organização, embora leve algum tempo, sim, principalmente para quem está começando, ele vai te ajudar para as próximas décadas e para o próximo ciclo. Vamos dizer que você enxerga que o ciclo acabou. Se o ciclo acabou para você e você enxerga que a gente vai ter um ano de ciclo de baixa, você já pode se preparar. O que você vai fazer no ciclo de baixa, como você vai validar acumulações no ciclo de baixa, que é a melhor oportunidade, e o que você vai fazer nos próximos 3 anos, 4 anos, 5 anos, no ciclo de liquidez, no próximo ciclo de liquidez. Aí eu vou agir desta forma, porque esta é a base, este é o cenário. A minha alocação vai ficar assim. E esta alocação, ela não vai prejudicar o meu trabalho, não vai prejudicar as minhas finanças, porque a gente está falando de investimento. Eu não estou falando de ganho de um dia para a noite. Eu estou falando aqui para quem tem mentalidade de investidor. Ah, eu quero colocar 2 mil agora e sair com 300 mil no próximo mês. Boa sorte. Perdeu 26 minutos da sua vida, porque aqui você não vai encontrar isso. Essa baboseira aí, essa loucura, não existe aqui. Isso não existe no mercado. Mas se você quiser procurar, tem um monte de gente que vai te vender produtinho de Black Friday. E que está desesperado, naquela loucura de estar certo. Então, acorda. Investimento é preparação. E eu olho para essa preparação, estruturação, base. Tá bom, chego de paraquedas no mercado. Eu recebo esse tipo de preparação. Olha só o que a gente entrega para os nossos integrantes. Aula de caixa, plano de trade bull market, pré-halving, tese de investimento, plano de investimento semanal. Toda semana tem um plano de investimento semanal. Por quê? Porque a gente tem os movimentos de curto prazo. Olha aqui. O mercado fez um movimento X. De acordo com o macro, existe uma justificativa, existe uma conversa, existe uma oportunidade, existe um risco. Diante do cenário atual, como o micro pode te abrir compras ou abrir vendas? Tem um ativo que está valorizando 27%. Hoje mesmo, no momento que eu estou gravando, tem um ativo que está valorizando 27%. Já está no meu radar. Porque se ele trouxer um clímax no volume, eu vou vender uma parte dele. Eu vou vender tudo, mas eu vou vender. Por quê? Porque é um gatilho específico. Não tem, meu Deus do céu, ele vai valer 78 vezes mais. Eu tenho o gatilho, eu respeito esse gatilho, acabou. Esta é a minha tese. Esta é a minha forma de realizar lucro, como eu tenho a minha forma de fazer compras. Entendeu? Tem que ser um processo mecânico, porque senão você cai na emoção e na torcida. Então a gente olha para o curto prazo como complemento ao macro. Então é por isso que a gente tem o plano de investimento semanal. Tem aula de identificação de topo de bull market, maximizando compra de Bitcoin, aula de futuros, aula de hedge, medo de ganância e blá, 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 blá. Por quê? Porque é importante que você tenha a base. Só que, para e pensa. Olha a quantidade de conteúdo que tem só para começar na parte teórica que casa com a parte prática. É qualquer pessoa que vai se dar ao trabalho de assistir? Assistir o Flamengo ser campeão é muito mais gostoso. Assistir o Netflix é muito mais prazeroso. Fazer aquele churrasco de final de ano é maravilhoso, gente. É muito mais divertido do que ficar estudando. Só que no final, ou você investe em você, ou você vira o quê? O torcedor. E torcer para o Flamengo é muito mais divertido. Torcer para o mercado, quando envolve o teu bolso, é um pouco perigoso. Então qual é o ponto? Tese de investimento, base, ciclo. Qual é a minha tese de investimento? Nós temos um bull market, nós temos o Bitcoin como um ativo mais sólido do mercado. Eu tenho que ter essa solidez para eu ter tranquilidade relativa, óbvio, de investir em altcoins, em um peso específico e correr um risco nas altcoins, que me deixe confortável. Estamos falando do Luan, não estamos falando do Kleber, do Roger, do Bernardo, do Lucas. Nós estamos falando do Luan. Eu não sei o que você está fazendo com a sua realidade. Então, o que eu coloco como base? Eu tenho que ter isso aqui.
Eu tenho que ter isso aqui. Este é o caixa que me deixa tranquilo. Eu posso dormir. Maravilha. E eu tenho que olhar para outros pontos. Tese base. Eu estou de olho em calendário, eu estou de olho em liquidez. Eu estou de olho em liquidez. Maravilha. Dá uma olhada no ciclo de liquidez. Tá aqui. Eu deixei um vídeo de mais de 50 minutos à disposição para que você entenda a tese do ciclo de liquidez. Diferente da tese de calendário. Não, mas eu confio na tese de calendário. Perfeito. Você entende que não existe? Você está errado. Existe um. Maravilha. É importante que você se prepare para a invalidação da sua tese. Isso é importante. Para quem está de olho no calendário, 6 de outubro foi o topo. Se eu não me engano, 6 de outubro. 6 de outubro foi o topo. Você está shortando, você está indo muito bem, mas coloque teses de invalidação. Isso é se preparar. Então você entende que não tem o errado? Você está se preparando? Por quê? Porque se você estiver errado, você minimiza o seu prejuízo ou você minimiza a sua perda de oportunidade e aí você pode agir, na verdade, reagir a um movimento que está muito claro. Quando você se prepara para o pior, você não é pego de calças curtas, como eu gosto de falar. Você se prepara para o pior e você reage. Maravilha, lindo. Ó, não tem como você perder mais cabelos do que eu já perdi. Entendeu? Então, minha tese, continuando com ela. Eu olho para a liquidez. Tem um vídeo, obviamente, muito mais detalhado aqui embaixo. Mas eu enxergo tese com base na liquidez. Perfeito? E eu olho para uma estrutura objetiva, que é uma estrutura que marca fim do ciclo. Ponto. Que é o quê? Olha só. Bear market, estrutura de baixa macro. Exatamente como a gente teve no último ciclo. Bear market, bear market, bear market, bear market. Atingimos o pivô de alta, sucesso. Estrutura macro de alta. Estrutura macro de alta, maravilha. O que coloca um bear market? Estrutura macro de baixa. Olha esse desenho aqui. Topo, fundo ascendente, topo descendente, pivô de baixa. Opa, perigoso. Estamos caminhando para um cenário como este? Olha, a gente formou fundo, topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente até o momento. Qual é o perigo? O perigo é este? Não. Isso aqui é improvável. É impossível? Não, não é impossível. Eu estou preparado para isso? Estou. Você que é integrante do Premium, assistiu o plano de Bull Market, Bear Market e tese de investimento? Você sabe. Você pode colocar aqui embaixo. Eu falei ou não falei sobre este cenário? Falei ou não falei quais serão os movimentos? Eu falei. A minha preocupação é com este movimento. Sempre este movimento. Por quê? Porque aqui a gente pode colocar um topo descendente. E eu não venho com essa narrativa de ontem. Olha o vídeo do dia 30 de março. Tá aqui, ó. 8 meses atrás. Exatamente o que eu falei. O que é uma estrutura macro de alta? O que é uma estrutura macro de baixa? Essa é a minha tese de investimento. Estou lhe apresentando a minha tese. Luan, você está errado. Perfeito. Qual é a sua tese? A minha tese é que perdemos a média de 50 semanas, agora é chão. A gente vai ter um rally de bear market e vai para baixo. Maravilha. Maravilha. Perfeito. Você tem uma tese, você tem uma base. E se você estiver errado, o que você deve fazer? Se preparar. Qual é a minha tese de invalidação? Eu vou ter muita atenção a este ponto. Este ponto. Olha só, este é o ponto que eu vou ter muita atenção. Se a gente tiver um movimento para cá, lembrando que eu já estou de olho em um movimento como este. Eu já estou de olho no movimento como esse. Então, existe já uma preparação para o cenário de Armagedon. Só que a gente olha para o histórico, e isso não vale apenas para o mercado cripto. As pessoas costumam olhar só para o mercado cripto, só que o mercado cripto tem
uma amostragem muito pequena. Então a gente olha para o TradeFi. Se é para a gente ter quedas, o que a gente vai ver? Uma aceleração, rally de bear market, formação de um topo descendente. A gente vai ver, sim, certos pontos no mercado tradicional. A gente vai ter que olhar para a questão da liquidez. A liquidez não vai ter entrado de uma forma específica. E aí o cenário base pode ser invalidado. Oh, meu Deus! Calma. Não existe oh, meu Deus. Qual que é a base, o início, o começo? A minha tese é, nós temos um cenário base de ciclo de alta, entrega o seu fim com um blow off top, uma aceleração e uma irracionalidade, giro de capital. Eu estou falando isso com base em 2021? Muita gente só olha 2021. Não. Eu estou entregando esta como a minha visão. Não estou falando para você confiar, acreditar, concordar. Pouco me importa. Estou te contando a minha história. Com base no histórico do TradeFi. Porque a gente tem os ativos de maior valor, mais estruturados, os mais seguros, puxando o índice. E no final do ciclo, isso aconteceu em todos os finais de ciclo. No final do ciclo, a gente começa a ver uma rotação de dinheiro, o capital fluindo para ativos mais arriscados. Euforia irracional, liquidez. Isso é giro de liquidez para capturar o varejo. Porque o varejo ele enlouquece no quê? Quando as small caps, quando as altcoins tem uma aceleração. Essa é a base. Combinada ao quê? Ciclo de liquidez e não ciclo de calendário. Então, qual é o cenário? O cenário de invalidação é este, eu tenho que ter atenção aqui. Como eu vou agir neste ponto? Porque esse é um cenário intermediário. Nós temos o cenário do Armagedon, é um crash. Nós temos o cenário intermediário, que pode invalidar a tese base. Opa, eu preciso estar preparado, eu preciso saber o que fazer. E eu preciso saber o que fazer há bastante tempo. E é óbvio que a gente apresentou para os integrantes do prêmio há muito tempo o quê? O que eu vou fazer. E aí a gente tem discutido dia após dia. Porque eu tenho suporte 1 para 1. Então a gente discute planos, estratégias, cenários de forma extremamente detalhada. Eu não vou falar, faça isso. Não, é uma discussão de plano. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua estrutura? Como é que está a sua exposição? Isso aqui, essa é uma estratégia interessante. Isso aqui pode funcionar, isso aqui pode fazer sentido. Este é um vídeo que pode dar suporte. Eu estou agindo desta forma, verifica, veja essas bases. Este tipo de conteúdo é o que faz a diferença. E é o que eu busco fazer. Por isso que eu não fico aqui a colar, posto aqui, posto lá. Eu posto um dia no YouTube, uma vez no YouTube, e eu posto no Telegram. Por quê? Porque o meu objetivo, o meu foco está em te entregar um conteúdo que você possa validar, concordando ou não, e um conteúdo muito mais detalhado para os integrantes. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou agir de uma determinada forma. Seja para o mercado continuar a subir, seja para o mercado cair. Meu Deus, e se o mercado cair? Pera, vamos olhar. Qual é a tese padrão? Quando a gente tem um cenário de blow off top, esta liquidez que é gerada pela euforia, ela serve como gasolina, como liquidez de queda para a realização. Quando a gente tem um topo intermediário, exatamente como a gente viu em 2019, e que a gente tem métricas muito parecidas, a gente acaba vendo uma correção no meio de um ciclo, podemos chamar dessa forma. Que é uma correção que se apresentou em 2019 e que poderia ser uma correção deste ciclo. Alguns vão chamar de bear market. Eu chamo de correção de ciclo, porque um bear market, na teoria, teria que ser muito mais profundo. Então, qual que é o cenário de bear market? Vamos chamar de bear market, para não ter briga com ninguém? De bear market para aquele que está visando a questão da liquidez. Ciclo de liquidez, tá aqui, ó, tá? Ciclo de liquidez. Qual que é a visão? Eu vejo um cenário estruturado como o de 2019.
A gente corrige, forma um topo descendente, perde, faz pivô de baixo. Lembra que eu falei na primeira parte do vídeo como sobrevenda semanal? Cara, se a gente olhar para o sobrevenda semanal, hoje a gente está próximo dos 70 mil dólares. Se eu não me engano, a gente já está na faixa de 70... Por que eu estou vendo aqui se eu posso ver aqui? Mané. Vamos olhar. RS Levels. Ó, neste momento, a sobrevenda no semanal começa em 71.900, 71.800. Então, se a gente tiver uma correção aqui, a gente entra numa área de histórica, uma área histórica de buy zone e acumulação de bear market. E tem um outro ponto. Lembra daquilo que é algo que acaba muito servindo como suporte do bear market? E isso vale também para mercado tradicional. É a média de 200 semanas. A média de 200 semanas está aqui. Então a gente teria um range, que não é um range lá em 20 mil dólares, como muitos estão acreditando. Eu acho um pouco difícil. Pode ser que aconteça? Pode. Tenho que me preparar para esse Armagedon? É aquele Armagedon que a gente falou. Mas, de forma estruturada, este poderia ser o cenário. O cenário de compra. Então eu tenho que estar me preparando para o pior, tá aqui, para o cenário intermediário, para o cenário de invalidação, ou seja, existe uma estratégia de invalidação, e para o cenário base, padrão. Qual é o cenário padrão? Simples. O cenário padrão é, a gente acelera, forma um topo, muita gente vai começar a shortar aqui, a gente vai ter os indicadores, vai falar que é ombro, cabeça, ombro, o mercado começa a pegar tração, a gente começa a ver de fato liquidez, o Fed injetar liquidez, todo o movimento acaba acontecendo e a gente tem um rompimento de topos, com uma mudança de política monetária, uma visão, uma precificação do que a gente terá para o ano que vem. Então, entenda, eu estou tentando aqui acertar ou falar que vai acontecer tal coisa, vai acontecer tal coisa? Não. Eu estou te mostrando, já são 40 minutos, o que é a minha minha tese de investimento, o meu cenário base, o meu cenário de validação, o Armagedon, o cenário de intermediário bear market, o cenário de bull market. E eu tenho planos para cada um desses cenários. Por quê? Porque eu não faço ideia. E ninguém faz a menor ideia do que vai acontecer. Algumas pessoas chegam e falam assim, não, porque o mercado vai vir aqui em 103, aí ele vai cair para 92, aí ele vai para 116, aí ele vai cair para 111, aí ele vai para 147. Como, por Deus, você pode falar uma coisa dessas? Como que você tem essa bola de cristal? E se você tem essa bola de cristal, por que você não está no grupinho do WhatsApp do Elon Musk? Tem o Elon Musk, tem o Zuckerberg, tem o careca lá da Amazon. Por que você não está lá? Por que você está fazendo vídeo? Tem alguma coisa errada. Entenda. Não tem como a gente ficar tentando usar a nossa bola de cristal que a gente compra naquele site chinês, porque ele não vai funcionar. O que a gente tem que fazer para não ser torcedor? Ou para não ser um bobalhão com ego lá em cima achando que vai acertar tudo? Plano. Tese. Plano de invalidação. Preparação. Estruturação de carteira. Isso começa no começo. Poxa, mas eu já estou muito avançado. Nunca é tarde para você arrumar a casa. Já assistiu aquela série Acumuladores? Pois bem, nunca é tarde. Sua casa pode estar uma zona. Nunca é tarde para você arrumar a sua casa. Entenda isso. Para de querer adivinhar o que o mercado vai fazer. Para de torcer para um lado apenas. Porque o torcedor não faz dinheiro. O investidor consegue fazer dinheiro, consegue evoluir, consegue gerir o seu portfólio, fazer uma gestão de risco sem enlouquecer. Muita gente aí enlouquecida. E um detalhe, eu venho falando sobre isso há 200 anos. Então, pense como um investidor e não como um torcedor. E se você entender que o que eu apresentei não tem valor, é só comentar aí também que tá tudo certo. Desculpa,
Falei bastante, tô ficando até rouco, mas é isso que eu queria apresentar. Eu tenho visto muitas pessoas que estão um pouco perdidas, muito mais em relação à tomada de decisão, planejamento. Acredito que esse vídeo possa ajudar. Se ajudou, comente. E lembre-se, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é claro, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento dados, bases, estudos de probabilidade, tudo com o objetivo de permitir que você tenha ferramentas para fazer uma avaliação, para trazer isso para a sua realidade, para tomar a sua decisão. Porque no final, a responsabilidade em cima dos seus investimentos é sua. Eu volto a qualquer momento com atualizações. Convido você a participar do nosso grupo geral, segundo o link da descrição. É o nosso grupo gratuito, tem muitos insights, análises, informações. E, é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.